Olá, eu sou Clarissa Araújo. Hoje nós vamos conhecer a segunda parte do módulo Frequência, que é a parte referente à utilização do ponto eletrônico na instituição. Como apresentado no vídeo anterior, a frequência trata do registro de ocorrências que justifiquem algumas ausências do servidor e essas informações devem estar de acordo com o que vai estar no sistema do governo, né? Para entender realmente tudo, eu sugiro que assistam essa primeira parte do módulo Frequência. Nessa segunda parte, vamos ver a utilização do ponto eletrônico, que funciona mais pontual, em detalhe, visualizando cada hora registrada pelo servidor. É uma ferramenta opcional, que é mais para a utilização da gestão mesmo interna, não são dados que têm objetivo de serem enviados para o sistema do governo, né? A parte da frequência inicial que eu já apresentei, ela é realmente a parte de interesse que vai ter informações que se comunicam com o sistema do governo, que precisam estar nos dois sistemas. E essa parte aqui é uma parte realmente mais de gestão da instituição, de acompanhamento das frequências dos servidores e, como ela é bem detalhada, é possível registrar, acompanhar compensações de horas, é possível que o servidor se ausente, mas folgue em outro momento. E aí, uma série de relatórios também que vai ajudar a entender melhor e fazer uma gestão melhor de frequência na instituição. Para iniciar, eu vou mostrar alguns perfis de acesso que são parecidos com os que já foram apresentados na outra vídeo, mas temos umas excepcionalidades, né? Vai mudar um pouco as funções, certo? O servidor ele vai ter o papel de registrar sempre sua frequência diária, e esse registro eu vou mostrar as possíveis formas que o sistema tem para fazer, porque pode ser por meio de leitor biométrico ou por meio de login e senha. O servidor, além disso, vai poder fazer suas outras operações que ele já tinha, né, com a outra frequência, sem a parte do ponto, que é o quê? Cadastro de ausências, de afastamentos, e aqui ele vai ter também a solicitação de recesso. O chefe da unidade e o vice vão ter o mesmo papel, né, de homologador, porém, vai ser possível que eles nomeiem uma pessoa para ser o controlador também de ponto, um gestor de ponto a mais. Além do chefe da unidade, ele vai poder pedir auxílio a algum responsável por gerenciar o ponto, por exemplo, daquela sala, daquele setor. Essa pessoa ela não vai ter nenhum papel assim a mais de chefia, certo? Ela apenas vai receber o direito de fazer umas ações referentes ao ponto, referentes realmente à homologação do ponto eletrônico e algumas ocorrências e ausências, coisas referentes a isso. Ela não recebe designação de chefia nem nada, é apenas para auxiliar. Por que a gente recomenda fazer isso? Porque as instituições podem ter certas unidades que elas podem ser tão grandes, conter tantos servidores, que se torne complicado para um único chefe fazer a homologação de cada ponto, porque o papel do chefe vai ser bem, até digamos, pesado nesse ponto, porque ele vai ter que homologar diariamente, ele vai ter que ver o cumprimento das horas diárias e entender se houve alguma justificativa que precise ser inserida no sistema. Então, é um papel que pode ser uma atividade a mais para o chefe, e por isso a gente recomenda que ele realmente separe pessoas para ajudar nessa atividade. O gestor do RH, né, é o funcionário do setor de pessoal da instituição. Os que forem trabalhar referentes à frequência, eles vão ter um papel essencial no que se trata a configuração inicial do sistema, a parametrização inicial e, basicamente, após essas configurações, as definições das regras, né, que cada instituição vai ter várias regras que vai poder escolher a forma de funcionar, eles vão, após tudo funcionando, serem responsáveis pelo acompanhamento. Eles vão verificar quais unidades estão enviando as homologações das frequências. Eles vão realmente fazer um papel mais de, não só operacional, mas de gestão mesmo. Eles vão poder avaliar e ver o cumprimento realmente do envio das frequências e fazer suas outras atividades que estão relacionadas à frequência, né? Pagamento, descontos, por exemplo.
Então, antes de iniciar, é muito importante fazer essas configurações iniciais, porque, como eu falei, né, o ponto eletrônico é muito configurável. Ele não existe assim, uma legislação dizendo exatamente como ele tem que ser. Não existe todos os detalhes de como deve ser um sistema de ponto. A legislação é um pouco aberta. Então, nós fizemos várias possibilidades de parâmetros para que as instituições possam funcionar da maneira que acham mais correta. E apenas o que está realmente definido na lei é que o sistema está obrigando a fazer, digamos assim. De resto, ele deixa mais à vontade ou conforme configuração. Então, existem algumas configurações iniciais que têm que ser feitas, que seriam configurar parâmetros. Eu vou daqui a pouco acessar esses parâmetros para vocês verem. Configurar as ocorrências, né, as possíveis ocorrências. Por exemplo, existem aquelas que já são padrão do CIAP, que eu já apresentei também anteriormente. Elas são, por exemplo, doação de sangue. É uma ausência que está prevista, né, que você realmente tem direito a se ausentar, e aí ela já tem um código CIAP e tudo mais. Porém, existem certas ausências que pode ser que só a instituição crie. Uma que a gente sugere, que pode ocorrer principalmente no momento inicial da implantação, é o erro ou ausência de registro. Essa ocorrência ela deve ser utilizada quando o servidor esqueceu de bater seu ponto, o chefe sabe que ele está ali trabalhando, ele apenas realmente esqueceu, ele ainda não está acostumado, ou deu um erro no sistema quando ele foi fazer. Ele não conseguiu realmente, nesse momento inicial, não está tudo preparado, e aí pode ocorrer, mas aí já está valendo, então ele precisa realmente confirmar, justificar por que ele não conseguiu. Então, a gente pode cadastrar esse tipo de ocorrência, que é uma ocorrência que serve apenas para entendimento da chefia e dos gestores. Não é algo que vai para o sistema do governo. Então, é um exemplo, né? Existem vários outros exemplos pequenos que vocês podem utilizar. Eu também vou mostrar melhor outros exemplos. É preciso que a gente defina quais são as unidades que registram o ponto eletrônico. Por quê? Porque não é obrigatório que toda a instituição utilize o ponto eletrônico inicialmente. Você pode separar apenas algumas unidades. Isso também é muito bom para o momento inicial de implantação, porque você vai fazendo um pequeno escopo, algumas unidades começam e depois vai expandindo até que toda a instituição esteja com o sistema implantado. Também é preciso definir as faixas de IP para cada unidade, porque o sistema tem uma certa validação de segurança, que é para verificar se o servidor está batendo ponto dentro da unidade realmente, e não, por exemplo, de casa. E ele está realmente batendo ponto na unidade de trabalho, no setor dele, dentro da faixa de IP que foi cadastrada. Então, essas atividades que eu citei, elas precisam ser feitas em união do RH da instituição com a TI. São atividades configuracionais que dependem do conhecimento negocial e dependem do conhecimento técnico da TI. Então, essas operações que eu vou iniciar agora, mostrar, elas precisam ser feitas em conjunto. Para configurar os parâmetros, nós vamos acessar com um servidor do RH. Nós acessamos o SIG-RH, vamos na operação módulos e, em seguida, no módulo de frequência. Dentro do módulo de frequência vai ter a aba de frequência, que foi a primeira parte que foi apresentada. E nessa segunda parte, nós estamos vendo essa parte de ponto eletrônico, né? Então, para fazer as configurações dos parâmetros, nós vamos vir aqui, parâmetros de operação ou configuração, consultar / alterar. Essas operações, elas não são muito amigáveis para o usuário que não entende da área de TI, mas, como eu falei, deve ser feito, né, em conjunto. Cada parâmetro desse, ele tem um impacto, ele é alguma configuração dentro do sistema que vai realmente modificar o comportamento. Então, para auxiliar, tem também, você pode clicar aqui nessa lupa e ela vai explicar o que é que trata esse parâmetro escolhido. Então, eu vou
escolhi alguns de exemplo para mostrar a vocês, porque são muitos, né? Essas configurações têm documentação para vocês consultarem e realmente precisa um estudo organizado para entender todos, mas eu vou apresentar os principais, né? Por exemplo, temos a questão do ponto biométrico. Como eu falei, é possível que o sistema seja configurado para ser usado ou com biometria ou senha, através de login e senha. Seria nesse parâmetro aqui, ponto biométrico implantado, eu vou escolher a opção sim ou não, que eu vou poder configurar se o sistema vai utilizar o leitor digital, que vai ficar na frente de uma unidade, por exemplo, vocês vão montar um totem com esse leitor configurado, e os servidores vão poder utilizar aquela mesma máquina para ficar registrando o ponto. Não precisa que os servidores batam ponto nas suas próprias máquinas. Então, aqui eu defino se sim ou se não. Se eu marcar que não, os servidores vão poder bater ponto dentro da sua unidade, porém com o seu login e senha. Outras configurações podem ser a hora de início do intervalo de almoço, né, que pode ser que a instituição tenha um horário restrito em que os servidores podem sair para almoço. Aqui está configurado que o pessoal pode sair durante o dia inteiro, né? Temos também o horário da refeição noturna, mas certas instituições podem definir que somente a partir das 11 horas é o horário em que o servidor pode sair para registrar o seu intervalo de almoço. E assim, o sistema ele não é que ele vai bloquear que o servidor saia, ele pode entrar e sair ao longo do dia conforme ele quiser. Porém, a saída para a refeição, né, essa saída tem um controle de tempo mínimo que pode durar, né, tempo máximo também. No mínimo, o horário de almoço deve ser 1 hora, no máximo 3, se não me engano, conforme a legislação. Então, você pode definir que só dentro daquele horário vai ocorrer isso, né? O início do intervalo seria 11 horas e o término seria, por exemplo, posso definir que a instituição aceita, né? Isso aqui seria definido junto com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos ou o diretor do setor, que vai até às 15 horas o horário que se pode sair para almoço. Então, o servidor, quando deu 11 horas, por exemplo, vai aparecer para ele a opção, você está saindo para almoço, sim ou não? Então, ele vai realmente poder indicar que se sim, se ele estiver, ele vai ter que cumprir aquele tempo máximo, né, e mínimo previsto em lei. Isso também, né, como a lei pode mudar, também podemos configurar aqui, intervalo máximo de almoço e intervalo mínimo. Na legislação está como 1 hora, se a legislação mudar, podemos alterar para outro valor. De toda forma, também, se a instituição entender que vai ser um tempo diferente, ela pode também, controlado aqui, né? E existem também as definições dos limites de horas excedentes, que o servidor pode fazer por dia. Pela legislação, o limite diário é 2 horas. Algumas instituições podem precisar aumentar um pouco para casos excepcionais, porém, de toda forma, deve ficar sendo conferido, né, essa informação nos pontos dos servidores, como é que está sendo o cumprimento das horas. Essas configurações aqui, enfim, tem o recomendado, o padrão da lei, né, que é para os servidores cumprirem. Quando eu coloco aqui, eu não estou dizendo que a legislação é essa, eu estou dizendo que o sistema vai entender assim. Então, se por um acaso o limite é 2 horas, mas principalmente em universidades ocorre muito de ter excepcionalidades, servidores realmente que trabalham de forma muito diferente, técnicos de laboratórios que têm horários bem diferenciados, às vezes aqui nós temos exemplo de um cargo de um servidor que ele trabalha fazendo medições no oceano, então o horário dele é conforme a maré. Então, assim, são situações que fogem um pouco do excepcional, às vezes é preciso alterar um pouco esses parâmetros, o que não tira, de forma alguma, o papel realmente dos chefes, dos gestores, de conferir se os servidores estão cumprindo com o que é legal mesmo. De toda forma, caso você queira bloquear o descumprimento, digamos assim, através dos parâmetros também é possível. Um outro parâmetro importante
seria esse, né? Dispensa obrigatoriedade de biometria. Vai definir se é possível que o registro do sistema, do servidor, seja via sistema, ou que não, só é obrigatório pela biometria. Então, assim, é possível que a gente tenha a biometria e tenha o sistema também, que o servidor possa escolher as duas opções para bater o ponto. Ou não, que se você quiser que o sistema bata por biometria, que somente a biometria seja ativada nessa instituição. Sobre o intervalo mínimo, né, de almoço, aqui, se eu disser que 2 horas é o intervalo máximo, nesse caso, se o servidor não cumprir, não fizer um horário de almoço, por exemplo, ele vai poder ter desconto também. Aqui é um outro parâmetro, desconto automático hora de almoço. Significa que, se o servidor não saiu para almoço naquele dia, ele vai ter um desconto automático do tempo máximo, que no nosso aqui está configurado como 2 horas, mas poderia ser 3, né? Que, se eu não me engano, está na legislação como 3. Então, se eu colocar aqui que 3 horas é o tempo máximo, o servidor não cumpriu, não saiu para almoço nenhum tempo, digamos, fez 8 horas corridas ou 10 horas corridas, ele realmente esqueceu de bater, o desconto vai ser de 3 horas, automaticamente, porque ele deveria ter dito quanto tempo realmente ele bateu. Ou de 2 horas, que a gente padronizou aqui, porque 2 horas é o que realmente normalmente acontece. Mas, se o servidor nesse dia tiver feito 3 horas, nós não vamos saber. Então, assim, o ideal é que vocês definam valores, estudem mesmo essas opções, para definir valores que realmente vai ajudar na gestão aí para vocês e vai ajudar a refletir a realidade. O recomendado seria 3 horas, porque aí o servidor, se ele pode fazer um almoço até 3 horas e ele não registrou, quem sabe se ele fez ou não, talvez ele tenha feito. Mas, como a convenção daqui ocorre mais de serem 2 horas, os intervalos, então a pró-reitora decidiu deixar como 2 horas. Se o servidor esqueceu, ele realmente vai ser descontado de 2 horas. Outra coisa, né? Outro parâmetro que é essencial para definir o quanto é o tempo máximo que o servidor vai ser obrigado a bater o registro de ponto no almoço. Porque também, se o servidor fizer 6 horas corridas, ele não é obrigado a registrar o almoço, né? Então, tem esse parâmetro aqui, carga horária máxima, para o intervalo de refeições não ser obrigatório. Então, aqui está configurado como 7 horas. Se ele fizer 7 horas, o intervalo de almoço não está sendo obrigatório ainda. Se ele passar das 7, aí ele precisa registrar o intervalo de almoço. Se eu não me engano, o recomendado, né, na legislação, estou sempre falando assim, o ideal é sempre que vocês confiram, antes de configurar tudo isso, é 6 horas, né? Mas a gente bota uma margem, porque às vezes ocorre do servidor que mesmo que trabalhe 6 horas, ficar um tempo a mais, e aí não haveria esse desconto automático, né? Outro parâmetro importante e que leva em consideração, precisa muito da ajuda da TI, é esse dos servidores dispensados da frequência. Por padrão, pode existir certos servidores com certas características que vão ser dispensados, como, por exemplo, esse exemplo que eu falei, né? Um servidor que ele vai sempre fazer medidas na maré, então pode ser que 3 horas da manhã seja o horário de trabalho dele. Então, fica complicado para ele vir bater o ponto. Então, esse cargo, por exemplo, pode ser dispensado. Então, a gente faz aqui um SQL, né, uma consulta, que vai trazer todas as possibilidades de servidores, de regras, né, que fazem com que os servidores sejam dispensados. Normalmente, para as instituições de ensino, os docentes são dispensados do registro de frequência eletrônica, são dispensados do registro de horas, né, que eles têm uma natureza de atividade diferenciada. E também os cargos de direção. Normalmente essa é a regra básica, mas aí pode ter um conjunto de outras regras que podem ser cadastradas aqui. Então, o RH define as regras, lista para o pessoal da TI e eles vão criar essa consulta. Então, pessoal, assim, tem um conjunto grande de parâmetros, conforme eu for mostrando, na verdade, a folha de ponto, o funcionamento, vai ficar melhor para vocês entenderem como é que fica cada configuração dessa. Eu falando assim, talvez fique ruim para vocês verem realmente como isso é refletido. Então, eu vou mostrando mesmo e qualquer coisa vocês já sabem que é aqui que configura
ou pelo menos se vocês tiverem dúvidas sobre se alguma regra é configurável, vocês vêm aqui para ver se ela está listada. Como o assunto de ponto eletrônico é um pouco extenso, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e damos continuidade na próxima parte.